Olá, estudantes, olá, cidadãos. Eu sou Paulo Lacerda, professor de Administração Financeira e Orçamentária e Finanças Públicas. Estamos aqui em mais um vídeo e agora chegou a vez de falar da Previdência Social, que é um tema que está sob a égide de uma reforma, de um ajuste que está tramitando no Congresso Nacional por meio de emenda constitucional. Bom, vale salientar, antes da gente chegar nos pontos centrais, da Previdência Social, que é um dos temas, que é um dos orçamentos dentro da Seguridade Social, que é um dos orçamentos dentro da Lei Orçamentária Anual. Seguridade Social esta, que é composta também pelo orçamento da saúde e da assistência social. Então, esse tripé, assistência social, saúde e previdência social, tem como focos centrais o amparo, a assistência ao cidadão desamparado, desassistido em certas situações, ok? Mais uma informação importante é o atual governo, a política do atual governo. A política do atual governo tem como característica central a implementação da chamada economia neoliberal, que tem como foco central a implementação do Estado mínimo, ou seja, a diminuição do tamanho do Estado, e o combate às crises, seja fiscais, seja econômicas e etc. No primeiro caso, que é a diminuição do tamanho do Estado, esse Estado ele pode diminuir de dois modelos, de duas formas. A primeira forma é a chamada estrutural, que é quando o governo diminui por meio de privatizações, concessões, então ele diminui fisicamente mesmo o tamanho do Estado. E o segundo caso é a conjuntural, quando o governo diminui o tamanho do Estado por meio da dificuldade do acesso ao cidadão a serviços públicos. Então ele vai criar um rol de condições que dificulta o acesso ao cidadão a esse serviço. E também diminuição do tamanho da intervenção do Estado na economia, deixando que esta economia privada ela se autorregule, ok? No segundo ponto, que é o combate à crise, o governo pode combatê-la de duas formas. Ou ele aumenta a receita, ou ele diminui a despesa. E como é que ele aumenta a receita? Fomentando a economia, fomentando o consumo, usando de artifícios econômicos para fomentar o consumo, por exemplo. Mas isso não vai acontecer, pessoal, porque com a política neoliberal falada antes, ele diminui a intervenção do Estado na economia. Então a economia deve se autorregular para que essa receita volte para o Estado. O Estado, então, ele não vai mais agir como ator principal para oferir essa renda. Então só sobra o quê? O combate às despesas. Então o governo ou vai diminuí-las matematicamente ou vai diminuí-las porque vai dificultar o acesso ao cidadão a esses serviços. Que serviços esses? Aqueles sociais que a gente falou no começo do vídeo. Os sociais, principalmente da Previdência, da Assistência e da Saúde. No nosso vídeo vamos falar da Previdência. Então, com essa introdução, podemos chegar aos pontos centrais dessa reforma que vão impactar na sua vida, seja privada, seja familiar, seja de concursos, seja de estudantes, seja o que for, pessoal. Primeira informação importante, não abarca essa reforma os já aposentados. Então, os já aposentados não estão sob a égide dessa reforma. Segunda informação importante, quem tem mais de 50 anos, homens, quem tem mais de 45 anos, mulher, vão ter que pagar pedágio para poder se aposentar integralmente com a aposentadoria integral. Então eles vão pagar um pedágio depois que chegar na fase do pedido de aposentadoria para poder auferir essa renda integral. Esse é o nosso segundo ponto. O terceiro ponto importante é o mínimo, a idade mínima para aposentar, que agora sobe para 65 anos. Então todo mundo vai se aposentar com 65 anos. O que é uma lástima, por dois motivos. Primeiro, há estados no Brasil onde a expectativa de vida média é de 64 anos. Então não vai bater a conta, pessoal. E o segundo dado importante é que no dispositivo, em um dispositivo da emenda, há nele uma forma de aumento da idade pelo aumento da expectativa de vida do brasileiro. Então, se a expectativa de vida do brasileiro aumentar com o decorrer desse tempo, esse número, 65 anos, também vai acompanhar. Então, se sobe um ponto percentual na idade mínima, também vai subir um ponto, ou seja, um ano, na idade mínima do cidadão. Então, 66, 67, 68, o que também é uma lástima no nosso país, O nosso próximo ponto é a questão do tempo de contribuição, de mínimo de 25 anos, e máximo de 49 para você se aposentar com aposentadoria integral. Então você vai ter que contribuir, pessoal, meio século, quase meio século,
para poder se aposentar com aposentadoria integral, o que é um absurdo no nosso país, onde a expectativa de vida em muitas regiões não é alta, então isso pode comprometer literalmente o usufruto desse serviço estatal. Tá? O próximo, aí vai para vocês mulheres, sobe a idade mínima das mulheres, então a idade, a contribuição, então as mulheres são pareadas aos homens. Então as mulheres vão se aposentar no mesmo ritmo dos homens, o que é uma lástima também, porque a gente sabe que as mulheres elas sofrem muito mais que os homens no mercado de trabalho, na questão humanística, na própria relação social e econômica do mundo atual. Então as mulheres vão ter que se aposentar, segundo a reforma, com a mesma característica dos homens, tá? E a próxima é falando sobre a pensão. A pensão, pessoal, ela vai ser desvinculada do salário mínimo. Então, quem é pensionista, quem vai ter a pensão depois da reforma, vai poder ganhar um valor menor do que o salário mínimo, que é um absurdo também no nosso país, já que o nosso salário mínimo não é essas coisas, né? E por fim, chegou ao ponto mais central à luz do meu entendimento, que é o trabalhador rural. Esse, para mim, é o ponto mais de lástima dessa reforma. O trabalhador rural, pessoal, vai ter que se aposentar das mesmas condições, com as mesmas condições do trabalhador urbano, com o mesmo salário, com a mesma contribuição, tempo de contribuição, idade, etc. Não satisfeito o fato do trabalhador rural não ter as mesmas condições de trabalho do trabalhador urbano. O trabalhador rural começa a trabalhar mais cedo, trabalha muito mais tempo, é um trabalho árduo, é um trabalho penoso, insalubre, às vezes com 12, 13 anos já começa a trabalhar. Então esse trabalhador rural, eu estou falando trabalhador rural de baixa renda, aquele que tem no máximo 4 módulos fiscais, que praticamente trabalha para sustentar a família. Esse pessoal vai ter que trabalhar igual o trabalhador urbano, pagando a GPS, onde regiões do Brasil os trabalhadores nem conhecem isso, não sabem nem como é que funciona isso. Então esse trabalhador rural, ele vai se aposentar nas mesmas condições do urbano, sendo que ele, em resumo, tem um trabalho muito mais contundente, penoso, insalubre em relação ao trabalhador urbano. Então, para mim, esse é o ponto central de mais controvérsia, de mais crítica em relação a essa reforma da Previdência, que tenta atacar apenas as despesas públicas, que, à luz da minha interpretação, é apenas uma parte do combate. É preciso que o governo, sim, ele tente auferir renda, que vá atrás das sonegações fiscais, das evasões de divisa, dos problemas de arrecadação, das relações tributárias, das reformas tributárias, para poder o governo auferir renda, mais renda, e aí não ataque só as despesas públicas, ataque este, que muitas das vezes só vai gerar uma onda, né, para os pobres, aquelas pessoas que contribuem muito menos e vão se aposentar, em regra, com salário mínimo. Então, isso para mim são os pontos centrais dessa reforma que, à luz da minha interpretação, sofre bastante porque ataca apenas as despesas públicas, esquece de atacar as receitas públicas, que também deve ser um ponto central de qualquer reforma estatal, principalmente em reformas em épocas de crise, em épocas de crises fiscais que nós temos. Tudo bem, pessoal? Então fica aí esse vídeo aí registrado para você tirar suas conclusões. Sempre é muito importante que você associe a esse vídeo outros conhecimentos, que você leia, que você vá atrás de informações de professores, de sites confiáveis, enfim, você aufira o maior número de conhecimento, aufira o maior número de informações para ter uma informação fidedigna, essas informações fidedignas, e aí você tenha um melhor e maior argumento para defender e criticar essa reforma e outras reformas que virão em nosso país. Tudo bem, pessoal? Então, bons estudos a todos. Eu sou o professor Paulo Lacerda e até o nosso próximo vídeo.